Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre o dízimo e prestação de contas. A divulgação periódica dos resultados do dízimo e da sua aplicação é necessária não só para motivar os dizimistas à perseverança, mas principalmente para aprofundar a experiência comunitária e a corresponsabilidade missionária. A pergunta que mais os agentes da pastoral do dízimo escutam é a seguinte: para onde vai o dinheiro? Temos que levar em conta que muitos dos integrantes de nossas comunidades, de fato, não conseguem entender onde e como o dízimo é utilizado, já que estão ancorados em práticas ultrapassadas, como as taxas, e não se abrem ao novo. Até concordam em contribuir com o dízimo, mas o entendem estritamente como pagamento. Mesmo que a pastoral do dízimo dê o máximo de si para fazer com que todos entendam o significado e a necessidade do dízimo, ainda assim, tem aqueles que não entendem o que ouvem ou que se fecham para não entender e, evidentemente, para não contribuir. Daí que uma das características da pastoral do dízimo é a paciência, tanto para com aqueles que não entendem por limitação, como para com aqueles que não querem entender para não ter que se converter. Dentre as várias possibilidades, algumas inegociáveis de catequizar a comunidade para a partilha consciente e generosa, está a prestação de contas. Indiretamente, ela diz o que o dízimo é e onde está sendo usado. Para não poucos cristãos, essa é a oportunidade para abrir-se ao dízimo e fazer a sua contribuição. Mesmo sabendo que cada comunidade tem o seu jeito de fazer a prestação de contas, propõe algumas sugestões recolhidas ao longo dos anos. Primeira, projetar em todas as missas de um mesmo final de semana a prestação de contas completa, mas sem lê-la em alta voz. Pedir aos fiéis que acompanhem os slides em silêncio, passando-os devagar. E, ao final, dizer a todos apenas o total da entrada, da saída e o saldo do mês. E acrescentar que, se alguém quiser verificar com mais calma os detalhes da prestação de contas, que o leia no quadro de avisos na entrada da igreja e na secretaria paroquial. O problema desta modalidade de prestação de contas está em que algumas pessoas talvez não saibam ler ou tenham dificuldade para enxergar e acompanhar a exposição dos slides. Segundo, informar a comunidade, uma vez por mês, o que se recebeu de dízimo, ofertas, doações e quanto se gastou e como se gastou, com que se gastou. A seguir, apresenta-se o saldo. O problema aqui é a superficialidade e escassez de dados, o que pode ser compensado por colocar à disposição dos fiéis a prestação de contas detalhada no mural da igreja e na secretaria paroquial. Terceiro, apresentar o montante das entradas de forma breve, apenas os números totais do dízimo, das ofertas, das doações, dando mais tempo para mostrar onde foram utilizados, usando-se para isso as 4 dimensões do dízimo: a religiosa, o que foi investido para o culto; a eclesial, o que foi investido para a sustentação da comunidade menos o culto; a missionária, o que foi investido na evangelização ao sair para apresentar Jesus a quem não participa da comunidade ou não o conhece; e a caritativa, o que foi investido, de fato, em favor dos pobres. O desafio aqui está em saber o que colocar em que dimensão. Quarto, entregar a prestação de contas impressa no informativo da comunidade ou por outro meio virtual.
O problema aqui está no desinteresse atual pela leitura ou pelo excesso de informações disponíveis, entre as quais a prestação de contas pode ficar perdida e acabar não sendo visualizada. Quinto, enviar a prestação de contas de forma impressa ou virtual aos membros dos conselhos e aos coordenadores das pastorais, movimentos e organismos eclesiais, pedindo que eles a repassem aos grupos que coordenam. Nas missas, em vez de fazer a prestação de contas, apenas se notifica com quem ela pode ser encontrada. O problema aqui está em que ela não chegará àquelas pessoas que não fazem parte de nenhuma pastoral ou movimento. Meu abraço, amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.